Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia a todos que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual. Bom, ontem a CPI da Covid ouviu o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados. Segundo o depoimento do deputado Luiz Miranda na Comissão Parlamentar de Inquérito, o presidente Bolsonaro citou o Ricardo Barros ao ouvir denúncias de irregularidades na negociação do Ministério da Saúde para comprar a vacina Covaxin. Até agora, o presidente, apesar de ter confirmado a reunião com os irmãos Miranda e ter defendido Barros, ele não negou até agora que tenha citado o nome do líder do governo nesse encontro. A sessão foi suspensa 2 vezes, teve muito bate-boca e foi encerrada assim de forma repentina. A gente vai falar sobre pandemia, sobre CPI, com o nosso querido Gonçalo Vecina, ele que é médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Olá, Gonçalo Vecina, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, Marilu, com os nossos amigos na internet aí. Bom, Gonçalo, vamos lá. O motivo pelo qual o presidente da CPI, o senador Osmar Aziz, decidiu encerrar antecipadamente a sessão foi porque o depoente, o Ricardo Barros, disse que a CPI estaria afastando do Brasil as empresas fabricantes de vacinas, o que provocou aí protestos, né, entre os senadores. Na hora, a senadora Simone Tebet disse que isso não era verdade. O senador Humberto Costa desabafou, dizendo assim, aí não dá, né? Na realidade, eles impediram que houvesse roubo, que ganhassem dinheiro com vacina, segundo o próprio Humberto Costa. Foi isso que nós impedimos, disse ele, né? Agora o Ricardo Barros deve voltar na condição aí de convocado, como sugeriu inclusive o senador Alessandro Vieira, e foi atendido pelo presidente Omar Aziz. Em seguida, aí a gente sabe que empresas, laboratórios, a Fiocruz emitiram notas, né, negando que a CPI tenha impactado negativamente as negociações sobre a comercialização de vacinas. Como é que você viu, Vecina, a tentativa aí do Barros de impor a narrativa de que a CPI esteja aí atrapalhando a compra de vacina? Já diz o dito popular, não é? Contra fatos não há argumentos. Qual é o fato? A Pfizer tentou vender, mandou dezenas de comunicados ao Ministério da Saúde pedindo a confirmação da compra de vacina. Não teve resposta. O Butantan teve negada a compra de vacina da Coronavac por parte do presidente da República e a seguir pelo então ministro da Saúde, o Pazuello. Tivemos muita dificuldade em conseguir comprar vacina da Janssen. Né? Então, o que nós temos de fato é que o Ministério da Saúde não queria comprar vacina. E sabemos agora, fatos, comprovadamente, né, que paralelamente havia uma negociação para venda, para compra de vacina da Covaxin, da Índia. Uma vacina que não tinha terminado os estudos de fase clínica, que não tinha autorização nem da Agência de Vigilância Sanitária da Índia, mas aqui no Brasil valeria $1 a mais para cada um dos participantes desta negociata. E provavelmente entre os quais o nosso querido ex-ministro da Saúde, né, que é a pessoa que foi responsável pela colocação no Ministério da Saúde de quem estava fazendo a negociação, que era o diretor do DELOG, o camarada Dias, o camarada Dias. Então, tudo indica que o Ricardo Barros fez ontem na CPI foi uma pirotecnia para esconder fatos. Ele está enterrado até o pescoço nesses fatos. Agora, bom, ele nega, né, que tem indicado Roberto Dias aí para esse departamento, diz que foi outro senador, enfim, outro parlamentar, né? Agora, Gonçalo, vamos falar aqui, você falou que inclusive, ele foi ministro, né, da Saúde do governo Temer, né? E o contrato da empresa Global também foi citado na CPI quando ele era ministro do Temer, né, quando houve o pagamento antecipado, né, e atraso na entrega de medicamento e até a não entrega de remédio para doenças raras, né? Ele disse que o atraso
Foi por culpa da empresa, mas também por culpa da Anvisa, que teria atrasado a autorização para importação, e a detentora da patente também, a Sanofi, também atrasou na entrega, segundo ele. Agora, sobre o pagamento antecipado, ele alegou, né, que há acórdãos do Tribunal de Contas da União permitindo a adoção do pagamento antecipado de medicamentos, como ocorreu no caso da Global. Agora, a senadora Simone Tebet contestou ali. Ela disse que ela leu rapidamente, né, um calhamaço ali de papelada que a defesa do próprio Ricardo Barros tinha fornecido, e ela falou que ela não encontrou, né, esse acordo, ela encontrou sobre outros fatos, né, sobre outras negociações que não aquela exatamente da Global com esse medicamento de doenças raras, né? Agora, como é que você viu também esse posicionamento dele em relação também, já no passado, como ministro da Saúde, ele tendo esse comportamento, a Global também é precisa, enfim, o Maximiano também é sócio da Global, e como é que você viu também já esse histórico, né, do Ricardo Barros? Veja, eu tenho quase 45 anos de vida pública. Em diversas ocasiões, eu fui autorizador de despesas. Fui presidente de comissão de julgamento de licitações de órgãos como o Hospital das Clínicas, imensos. Eu entendo muito de licitação. Eu tenho um livro escrito sobre gestão de sistemas e materiais. E tem lá considerações importantes, é um capítulo sobre compras. Eu entendo de compras no setor público. Eu nunca vi uma compra com 100% de adiantamento de pagamento. Em algumas situações, no caso de obras, etc., existe o contrário, né? Você retém uma parte do pagamento para garantir que o empresário vai cumprir com as suas obrigações com a administração pública, porque você está trabalhando com o dinheiro de todos. Então, não existe isso de você utilizar ao bel prazer o dinheiro de todos. Na iniciativa privada, eu fui durante quase 10 anos CEO do Sírio-Libanês. Na iniciativa privada não existe pagamento antecipado de nada. O dinheiro não é meu. Então, essa história do pagamento antecipado tem um cheiro ruim, porque, de um lado, tem uma empresa que está vendendo, que está querendo garantir o pagamento antecipado antes da entrega de um determinado bem. Isso é uma coisa que no mundo do comércio não existe. Mas eu desconfio que se eu não receber previamente, pode ser que eu nunca receba. De um governo como o governo brasileiro, pode ser que você nunca receba. Isto não existe. Nós estamos sendo enganados, nós cidadãos brasileiros, estamos sendo enganados por este senhor. Uma negociação entre um governo como o governo brasileiro e uma indústria, seja ela qual for a indústria, na China, na Índia, que exige pagamento antecipado para entregar um medicamento, e nós não estávamos, no momento dessa confusão, nós não estávamos na pandemia. Na pandemia aconteceu muita coisa assim, porque de fato havia uma demanda mundial muito aumentada e as pessoas que queriam vender queriam receber antes. Havia coisas do tipo pirataria aérea por parte dos Estados Unidos retendo aviões que iam parar lá só para abastecimento. Então, durante a pandemia, período de excepcionalidades. Não vamos discutir esta situação olhando para o momento da pandemia. No momento normal, aqueles medicamentos que não foram comprados, não foram entregues, o que existia é que o Ricardo Barros fez um negócio por fora com a Global e, inclusive, o medicamento não tinha registro na Anvisa. Essa foi a situação que complicou totalmente a entrega desses medicamentos. Eu que vejo nessa situação toda é um sujeito inescrupuloso como o deputado Ricardo Barros, que na época resolveu enriquecer com o dinheiro dos brasileiros no Ministério da Saúde.
Vecina, agora vamos falar aqui do quadro da pandemia, né? O Brasil registrou nesta quinta-feira 975 mortes por Covid-19, totalizando 566.988 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel na última semana chegou a 884, mais de 160 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas, receberam a primeira dose 52,91% dos brasileiros, a dose única ou a segunda dose, 22,80% da população também já receberam. Agora, um documento da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro afirma que a cidade é o epicentro da variante Delta no país e que a pasta deve avaliar aí com urgência a possibilidade de aumentar aí o número de leitos, né? Agora, aqui no estado de São Paulo, as mortes por Covid-19 pararam de cair, estava caindo, parou agora, entrou agora na estabilidade, alta ainda, obviamente. Os novos casos confirmados de Covid também estão em estabilidade. Agora, algumas possibilidades estão sendo discutidas que eu estou acompanhando aqui, Vecina. O avanço da variante Delta, ou a perda do efeito da vacina nas pessoas que tomaram as doses no começo do ano, também está sendo discutida aqui, eu queria a tua opinião. A cidade de São Paulo vai abrir na próxima segunda-feira também inscrições para a fila da espera da Xepa, né, para antecipar a segunda dose. Queria que você falasse sobre esse momento que a gente está vivendo agora e essas possibilidades que estão sendo levantadas. Você colocou um caminhão de coisas para ser discutidas juntas. Então vamos por partes. Temos que esquartejar esse problema aí. Vamos esquartejar aqui, então. Primeiro, a variante Delta, como era previsto, está chegando. A variante Delta criou muitos problemas no mundo por onde ela já passou. Criou problemas na Índia, na Indonésia, na Holanda, na Inglaterra, na França. Está criando um grande problema em Israel. Israel, neste momento, com 80% da população já vacinada, está falando em lockdown. Quer dizer, não é tirar máscara, é fazer lockdown. Por quê? Porque estão com os leitos totalmente ocupados com pacientes com a variante Delta. Então, a variante Delta está no mundo causando um problema importante. Por que não causaria no Brasil? Não tem nenhuma explicação para isso. Então, vai causar. Começou pelo Rio, não sei por quê, mas provavelmente é porque o maior número de infectados que entraram no Brasil sem ser controlados foram para o Rio. Quero lembrar que em São Luís nós tivemos um caso que foi relativamente bem tratado pelo governo do estado do Maranhão. Agora, aqui em São Paulo, no aeroporto de Cumbica, desceram muitas pessoas, 2 foram diagnosticadas, foi feito a RT-PCR, foram diagnosticadas com o vírus. Essas duas questões foram sequenciadas, e o sequenciamento revelou que nós tínhamos o vírus da Delta. Essas pessoas desceram do avião, circularam pelo aeroporto e foram para Juiz de Fora e para Campos, no Rio de Janeiro. Essas 2 nós vimos. Agora, quantas mais nós não vimos? E no aeroporto do Galeão? E o que aconteceu nos navios que atracam no porto do Rio de Janeiro? Então, tem muita coisa que deve ter acontecido no Rio de Janeiro que nós não sabemos. E a variante está circulando lá. No resto do país, nós sabemos que a variante está circulando em todo o país. Então, nós vínhamos numa queda quase 8, 9 semanas no número de mortes. Isso. É uma queda baixa, não é uma queda abrupta, é uma queda pequena. Essa queda era tão pequena que ela colocou o número de mortes na mesma posição do pico da primeira onda. E agora, de repente, começou a estabilizar. Eu espero que ela não suba, mas os fatos são contrários a isso. Ela irá subir. Então, nós vamos ter que conviver com um repique provocado pela variante Delta, que se espalha muito mais rapidamente.
Isto eu acho que é fato. Nós não temos como trabalhar contra isso. Aí a questão de o que podemos fazer para deter a variante Delta? Bom, primeiro, nós teríamos que ter feito bloqueios e impedir pessoas com o vírus de circular. Fazer com que pessoas que tivessem com o RT-PCR positivo fossem isoladas. Não fizemos isso. Podemos fazer isso ainda? Podemos. Isto tinha que ser feito pelo governo do estado e pelo governo do município do Rio de Janeiro. Testar bastante, e no Rio eles têm condição de fazer isso, porque a Fiocruz tem testes e pode realizá-los, e tentar criar um esquema de isolamento para diminuir a disseminação da doença pela cidade. Não estão fazendo isso. Pelo contrário, né? Estão falando em festa, estão falando em abertura, não sei o quê, não sei quanto. Aumentar o esquema de vacinação dá certo? Claro que dá certo. Não resolve 100% dos casos, nós já sabemos disso, mas melhora a proteção. Só que nós provavelmente estamos frente a uma emergência muito grave e nacional. Aquilo que foi pensado para Manaus no início da segunda onda, que era fazer uma vacinação maciça da cidade, teria valido a pena para Manaus. Naquele momento, porque demorou bastante para sair de Manaus e voltar e correr o mundo, correr o Brasil, né? Quando a variante Gama estava começando a sair de Manaus e se espalhar pelo Brasil. Adiantaria fazer no Rio? Veja, eu sou uma opinião. Eu acho que nós temos que conversar mais. O Ministério da Saúde, infelizmente, está com uma assessoria ruim e pequena, mas nós teríamos que ter mais pessoas, mais infectologistas, sanitaristas, imunologistas, conversando sobre isso. Eu acho que essa opinião sobre o que fazer no caso do Rio de Janeiro deveria ser objeto de uma discussão entre cabeças que atuam na área da saúde e na área da vacina, para tomar a decisão do que poderia ser feito para diminuir o impacto no Rio de Janeiro. Mas temos que lembrar que não é o Rio de Janeiro, é o Brasil que está agora na hora da vez. O que está fazendo o Ceará? O Ceará anunciou ontem o fechamento do seu espaço aéreo para pessoas que não estiverem vacinadas. Ora, mas não é um exagero? Não é um exagero. O caminho é esse. A epidemiologia conhece o caminho para bloquear uma doença infectocontagiosa, é impedir que ela circule. Então, nós temos que estar fazendo isso. O problema da vacina é que nós não temos vacina suficiente. Se nós tivéssemos vacina suficiente, bastava aumentar a distribuição de vacina, mas não dá. Neste momento, por exemplo, como é que a gente poderia fazer para evitar que mais idosos morressem? Já existe conhecimento acumulado dizendo que a terceira dose faz isso. Mas como é que eu posso dar a terceira dose se eu não terminei de dar a primeira dose ainda? Eu tenho que terminar de dar a primeira dose. Tenho que terminar de dar a segunda dose. Tenho que vacinar os jovens. Os velhos têm uma má proteção, mas têm uma proteção. De novo, é uma discussão para ser travada em nome da sociedade brasileira por um conjunto de pessoas que entendam desse assunto. Não posso eu dizer não ou sim. Então, estava na hora de existir governo. Como não tem governo, acho que os secretários estaduais de saúde, através da sua organização chamada Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, deveriam ocupar o espaço do Ministério da Saúde e tomar esse conjunto de decisões. Perfeito. Bom, e aí em relação a essa perda do efeito da vacina nas pessoas que tomaram lá em janeiro, fevereiro, também, enfim, você acredita que já esteja perdendo e por isso você está falando da terceira dose, é isso, Vicina? Veja, existem várias questões no que diz respeito à terceira dose. Uma das questões é a perda da capacidade imunogênica da vacina. Então, sabemos que isso está acontecendo. É total? Não é total, mas diminui a potência. A outra questão é vacinas que protegem menos por causa do organismo da pessoa. Então, uma pessoa velha
tem problemas típicos da velhice, são fraquezas típicas da velhice. Uma dessas fraquezas é uma palavra difícil, imunossenescência, mas significa basicamente o envelhecimento do sistema imunológico, que passa a responder pior ao estímulo para a produção de anticorpos. Nós sabemos que esse problema é um problema real. E agora, nos estudos clínicos que têm sido feitos, os idosos respondem pior. E dependendo da vacina, respondem pior. Então, com a vacina da Coronavac, a resposta da produção de anticorpos é pior do que com a vacina da Pfizer. Então, os idosos, em tese, estão menos protegidos hoje do que as outras faixas etárias. Seria o caso de discutir, vamos parar de vacinar mais gente para baixo e voltar e fazer um segundo turno com os idosos? Veja, eu acho que essa é uma pergunta correta. A resposta da pergunta eu não sei dar. Eu acho que nós temos que pensar, ouvir mais pessoas, ouvir mais inteligências sobre esse caso para tomar essa decisão. Esta é uma decisão importantíssima, mas não pode ser tomada por uma pessoa, por mais que essa pessoa saiba coisas. Perfeito, Vecina. Bom, a gente sabe que existe aí esse estudo da Infotracker, né, plataforma de monitoramento da pandemia da USP, da Unesp, mostra que pessoas completamente vacinadas representam somente 3,68% das mortes por Covid, né, que ocorreram no Brasil entre 28 de fevereiro a 27 de julho. A gente está colocando isso para a gente, inclusive, debater, novamente, você já colocou, a gente já falou aqui a respeito dos idosos, mas a morte, infelizmente, né, do ator Tarcísio Meira, que a gente lamenta demais, né, um querido, ele morreu nessa quinta-feira, aos 85 anos, em decorrência da Covid. Ele estava internado, entubado na UTI do Hospital Albert Einstein, estava passando por diálise, né, por problema nos rins, e a morte dele está abrindo exatamente esse debate, né, Vecina? Que outras pessoas também morreram já por conta de 2 doses, e isso está gerando bastante polêmica nas redes sociais. O que você poderia aí acrescentar, né? Já que você já deu uma consistência incrível sobre esse debate aí da terceira dose? Que não existe proteção 100% para nada, e enquanto o vírus estiver circulando, mesmo aqueles que já foram vacinados correm o risco de ter a doença. E por causa da doença morrer. Infelizmente, essa é a verdadeira razão, né? Nós vimos lá no experimento de Serrana que as mortes reduziram em 95%, mas não em 100%. Então, do total de 500 e quase 70 mil mortos no Brasil, 9 mil foram de vacinados com 2 doses. Então, a vacina é eficaz, mas não existe eficácia de 100%. E enquanto o vírus estiver circulando, nós vamos ter caso entre os vacinados. Então, as pessoas que foram vacinadas têm que continuar usando máscara, têm que continuar fazendo isolamento e distanciamento social, têm que evitar locais fechados. Não houve liberação para nada disso. Nós estamos nos comportando como se tivesse, depois da vacina, tudo normal. Não estamos. A única coisa que muda um pouquinho é que entre vacinados que sejam responsáveis pode existir encontros. Mas entre vacinados que não estejam convivendo, por exemplo, com crianças, porque crianças não estão vacinadas. Então, essa é uma questão muito importante. E tem esse espaço para discutir uma terceira dose, enfim. Este momento é um momento muito difícil, não só porque nós sabemos que a eficácia não é de 100%, mas também porque a variante Delta está chegando, e isso significará, infelizmente, uma agressão muito grande nos próximos dias. Perfeito, Vecina, a gente agradece muito aqui a sua participação, forte abraço, preciosas suas informações, Vecina. Bom fim de semana. Muito obrigado, bom fim de semana para você também e para os nossos espectadores também. Um abração. Um abração. Falamos aqui com o Gonçalo Vecina.
infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.